tanta coisa aqui. Estamos apenas iniciando o programa Vivendo com Propósito. Como transformar a dor em propósito. Este é o tema do nosso programa. E a Fonte da Vida vai ao ar pela Sky, o programa Vida e Você vai ao ar pela Sky, canal 584, 15.1 em Brasília, canal aberto, mas 584 também, na NET 517. Você pode aí onde estiver, passar a mão aí no seu WhatsApp, mandar um WhatsApp para alguém que precise aprender sobre viver a vida com propósito, transformar a dor em propósito e dizer, olha, sintoniza na Fonte TV agora, canal 517 pela NET, canal 584 pela Sky, em Brasília 15.1, em Goiânia também é 5.1, canal aberto. Você pode sintonizar pela Parabólica, canal 86, ou em todo o mundo pelo aplicativo da Igreja Fonte da Vida e pela Fonte FM. Essa rádio que é pra lá de abençoada. É uma bênção essa rádio. Vamos lá conferir a nossa matéria? Como transformar a dor em propósito e vivendo a vida com propósito. Vamos lá. Em um mundo acelerado, onde as cobranças chegam antes mesmo do despertador tocar, muita gente vive no piloto automático, sem perceber que perdeu o sentido do caminho. Pesquisas mostram que viver com propósito vai muito além de um desejo humano. É uma necessidade do cérebro, da saúde emocional e da própria vida. Mas afinal, o que significa viver com propósito? Ao contrário do que muita gente imagina, propósito não tem a ver com grandeza, fama ou reconhecimento. Ele está ligado ao que dá sentido à vida e organiza nossas ações. Segundo a neuropsicóloga Luciana Oliveira, viver com propósito é viver com um cérebro saudável, motivado, focado e capaz de tomar boas decisões. No ponto de vista neuropsicologicamente, viver de propósito traz um bom funcionamento cerebral. Ou seja, é um cérebro que está saudável, é um cérebro que acorda com motivação, é um cérebro que traz ações, é realmente aquele cérebro que quer trazer respostas mais funcionais em todas as áreas da sua vida. Falar de uma forma mais neuropsicológica é falarmos também de funções executivas, de tomada de decisões, é falar de um bom planejamento, é trazer algo em relação a respostas do dia a dia, é você ter planejamento, cumprir com as suas metas, micrometas e trazer aquele resultado, seja de forma leve, seja de forma mais significativa. A Bíblia inteira revela o propósito de Deus para a humanidade. No Novo Testamento, com o advento do nosso Senhor Jesus Cristo, que recebemos uma revelação ainda mais profunda e um novo direcionamento para esse propósito. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus nos diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, o nosso propósito envolve ser quem Deus nos criou para ser, fazer boas obras e viver de forma que honre Cristo. Para a bispa Rose Caram, propósito é identidade divina.
Deus não cria ninguém ao acaso. Viver um propósito na perspectiva cristã é você saber que Deus ele te dá novas oportunidades, ele te direciona, ele intui na gente que nós não nascemos só para algumas coisas. Nós nascemos além dos nossos propósitos que Deus permite que tenhamos. A gente tem os propósitos dele, né? A gente, assim como a nossa digital é única, né? Deus também nos fez únicos. Então a gente tem sim algo que Deus coloca no nosso coração. E a gente vai, à medida que a gente vai caminhando com Deus, a gente vai descobrindo essas habilidades, essa graça de Deus, essa vontade de estar naquela situação, de estar aprendendo sobre aquilo. Isso é um propósito de Deus. Vida nova. A palavra de Deus diz, né, que são as boas novas de Cristo. Então, dentro da Bíblia tem as boas novas. Isso é um propósito. Mas encontrar o propósito não é simples. Quando a dor chega, muitas pessoas perdem a direção e não conseguem enxergar sentido na própria vida. A bispa lembra que Cristo é o maior exemplo. Seu propósito exigiu suportar rejeição, traição, dor e até a morte. Jesus, por exemplo, o propósito dele era nos salvar, né? Então, antes disso acontecer, antes dele falar está consumado, né? Porque foi consumado depois de tudo, ele suportou as afrontas, ele suportou tudo que estava ali para impedi-lo. Mas hoje ele está sentado à destra de Deus, né? Então, hoje ele não é mais o Cristo homem, o Cristo, ele hoje é o Cristo ressurreto, o autor e consumador da nossa fé, né? Mas ele teve que passar pelas coisas, ele passou pela traição, ele foi vendido, né, por 30 moedas de prata, ele levou um beijo, né, um beijo da traição. Então ele foi suportando tudo aquilo. Você acha que Cristo não sabia? Ele sabia, mas ele tinha um propósito, né, e esse propósito era maior. Assim também acontece conosco. Propósito envolve renúncia, processos e fé para continuar quando tudo desaba. Mas como transformar dor em direção? Para muitos, o propósito nasce exatamente no fundo do poço, quando não há mais para onde correr, a não ser para dentro. Algumas pessoas têm capacidade, sim, de realmente trazer a dor e levar ela para um propósito de vida maior. Outras pessoas precisam de uma ajuda, de um suporte profissional, onde eu coloco a importância do autoconhecimento no processo de psicoterapia, aonde vai trazer todo o funcionamento do cérebro. A psicoterapia vai levar você a esse autoconhecimento, ao conhecimento, para que você possa ter maior aceitação da sua dor, para que você possa interpretar essa dor e conseguir seguir em frente. E quando está mediante um fator neuropsiquiátrico, buscar uma ajuda psiquiátrica, buscar um acompanhamento neurológico. Se o seu sono está extremamente desregulado, se tudo que você faz, você não encontra um momento que você vai acordar bem, que você vê que o quadro de insônia está significativo, eu oriento você a buscar sim uma ajuda profissional. A empresária Michele viveu o ponto extremo da dor, um câncer no estômago, com apenas 5% de chance de sobrevivência. Eu lembro que parecia uma cena de filme. Eu saí do consultório médico, desci as escadas e eu não sabia onde eu estava. Eu não sabia onde estava o meu carro, eu perdi totalmente o meu sentido. Liguei para o meu marido, me acalmei e fui para casa. E é tão interessante, porque nesse primeiro momento não tem jeito. Vem um desespero e, como toda e qualquer pessoa, eu chorei, clamei, falei, Deus, não quero morrer, não quero morrer. E você não entende por que aquilo está dentro de você. Naquela noite, entre lágrimas e incredulidade, ela se apegou na fé e permaneceu positiva. Naquela noite, naquela madrugada, eu fiz uma oração e eu falei para o Senhor, Senhor,
não é chegado o meu tempo. Eu tenho certeza que isso não é para a morte. Então, eu quero dar a resposta certa. E por mais que foi desafiador, eu falo que não tem como eu não passar por um problema que está escrito ali na minha jornada. Mas eu escolho a resposta que eu dou. E eu escolhi passar por esse momento, mesmo difícil, mas confiando e acreditando no Senhor. A neurociência explica que, diante da dor profunda, o cérebro entra em modo de reorganização. Ele cria novas conexões e aumenta a resiliência. Como explica a neuropsicóloga Luciana Oliveira, é nesse processo que muitas pessoas começam a fazer perguntas que transformam a própria história. O cérebro, a partir do momento que ele sofre uma dor, ele traz um impacto profundo com a parte do córtex pré-frontal, onde tem relação com a tomada de decisão, planejamento, flexibilidade cognitiva. Então, perante essa dor, ele vai simplesmente reagir de uma forma maior em relação à sua vida, em relação ao seu sentido, em relação à existência. E com isso, vai começar a trazer questionamentos. Por que isso aconteceu? Como isso aconteceu? O que eu posso fazer mediante essa dor? Então, começar a trazer perguntas e responder a essas perguntas, o cérebro ele vai funcionando de uma forma cada vez maior em relação a trazer, sim, resultados, resoluções de problemas e, mais uma vez, a resiliência do cérebro, a resiliência que fortalece o sentido maior da vida. E foi exatamente isso que aconteceu com Michele. A cirurgia retirou todo o estômago. O corpo fragilizado pesava menos de 40 quilos. Mas 20 dias depois, o improvável aconteceu. O médico vem e me fala que meu corpo está 100% limpo, que eu não tenho mais nada de resquício no meu corpo e que ele não sabe o que aconteceu. E meu marido vira e fala, mas não sabemos. E ali eu falo que naquele momento eu não vivi o milagre, eu fui o milagre. E a partir daí minha vida mudou. Da cura para o empreendedorismo. E de uma sala de aula simples nasceu a ideia que mudaria a vida de Michele e de milhares de famílias. Ela descobriria um dos seus maiores propósitos de vida. E numa sala de aula de treinamento um dia, foi um dia muito difícil, um domingo. Minha filha estava com 10 meses e eu sem recurso financeiro, eu estava com a baixa estima e fui para esse curso de beleza. Chegando lá, eu lembro que o professor virou e falou assim, talvez a sua ideia de milhões, ele está em solucionar uma dor. Porque ele estava explicando que grandes ideias surgem como soluções. E se eu solucionasse uma dor minha, eu ia solucionar o do outro. O que eu vejo nessa perspectiva? Quando a gente está numa sala de aula, eu não preciso de 3, 4, 5 horas para ter uma ideia. Eu preciso de 2 minutos. Mas eu preciso de estar com ouvidos atentos. E hoje as pessoas não sabem ouvir. Mas eu tenho trabalhado isso constantemente. E nesse dia, glória a Deus, eu estava com ouvidos abertos. E na hora eu virei e falei assim, eu só preciso de uma escova. Minha ideia é uma escova. Só que, naquele momento, a Márcia fala que é um download do céu. Eu falo para ela que ela não orou 20 anos. Eu desenhei o modelo da Festa Escova em 15 minutos para a Márcia. E falei, Márcia, vamos abrir uma Festa Escova, sem hora marcada, com preço justo, 10 cadeiras, do jeito que é o modelo hoje. E eu virei para ela e falei assim, tipo uma Festa Escova. Até um nome o Senhor me deu. E ela falou assim, vamos, e com esse nome. Michele conta que sua vida sempre foi moldada pelas dores, inclusive o desemprego, que se tornou semente de um propósito ainda maior, gerar oportunidades. A minha vida, ela sempre foi baseada em propósito. E não vou ser negligente no falar que eu sempre sonhei em ter uma vida confortável, ganhar dinheiro, trabalhar para isso. Isso também foi um propósito da minha vida, porque eu queria proporcionar uma vida boa para mim, para minha família e para as pessoas que estão à minha volta.
Mas eu sempre fiz das minhas dores o propósito. Exemplo, hoje o meu maior propósito foi uma das minhas maiores dores, que é o desemprego. Quando eu fiquei 9 meses empregada, isso ficava latente em mim. Quando veio a ideia da Festa Escova, o que eu vi? A primeira coisa, Márcia, a gente pode gerar emprego. E isso se tornou o nosso maior propósito dentro da Festa Escova, que é a geração de emprego. Quando eu passei pelo câncer, qual o propósito que eu vi nisso? De levar para as pessoas esperança e uma força. Então, eu sempre tentei encontrar o meu propósito de meador. Hoje, com mais de 6.000 empregos gerados, ela afirma que descobriu o verdadeiro significado de propósito. Quando você posta uma unidade aberta, você posta assim, mais uma loja inaugurada, mais 10 postos de trabalho. Não adianta. O que mais me emociona é a geração de emprego. É entender que ali tinha uma mãe de família desempregada, um pai de família desempregado, né? Uma pessoa que estava passando necessidade básica e ali naquele momento a vida dela é transformada. É difícil falar, mas eu falo o seguinte, para mim, dignidade, o que transforma a vida de uma pessoa é o trabalho. Às vezes a gente acha assim, o trabalho é cansativo, o trabalho é difícil. Mas na verdade, o trabalho ele muda a história de uma pessoa, de uma família, e ele promove um movimento na vida dessa pessoa que acaba transformando ela. A história de Marcelo confirma que muitas vezes é justamente a dor física ou emocional que desperta uma reorganização por dentro. Maratonista, palestrante e escritor, ele transformou depressão, luto, abuso e divórcio em movimento, em esperança e vida. Uma jornada que ele chama de Tarja Preta. O livro do Tarja Preta São Silvestre, ele traz uma analogia basicamente do Tarja Preta sendo um momento de fundo do poço, de dor, e a São Silvestre um momento de superação, de vitória, né? Mas eu fui também, Raquel, 2 vezes, literalmente, da medicação Tarja Preta até a corrida de São Silvestre. Aí depois fui para maratona, enfim, avancei um pouquinho mais, mas a depressão sim fez parte ali, principalmente em 2021. Claro que pós-pandemia houveram outros fatores que fortaleceram, mas era algo que já vinha comigo. A depressão fez e ainda faz bastante parte assim da questão hereditária, eu diria, muito mais por terem alguns razoáveis casos na família, entende? Mas no livro, eu não trago só essa passagem. Na verdade, são alguns momentos Tarja Preta que tem lá luto, abuso, por exemplo, o próprio divórcio depois de 11 anos. Então, algumas outras coisas que simulam, né? Que trazem essa analogia, na verdade, do Tarja Preta São Silvestre. Essa busca pelo propósito ganhou força quando ele percebeu que não sabia responder algo aparentemente simples. O que eu realmente gosto de fazer, a paternidade, a terapia e o autoconhecimento, começaram então a abrir os olhos de Marcelo. Foi no começo de 2019, mas o gatilho, tudo aconteceu na véspera de Natal de 2018. Eu estava muito próximo assim do horário da ceia de Natal, e aí eu olhei para a mesa, olhei para os meus filhos em volta, eles ainda eram bem pequenos, e aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Ali começou o questionamento de, eu preciso tomar a responsabilidade, preciso fazer alguma coisa. Nem que seja, e eu conto isso no livro, para sair do sedentarismo, para ter mais energia para brincar com o Joaquim e com o Samuel. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Eu não vou me matricular na academia na segunda-feira e ir todo dia. Eu não vou correr uma maratona, nem corria nessa época, na semana seguinte. O que eu posso fazer agora? E aí, olhando para a mesa da ceia ali, do jantar, eu olhei e tinha uma garrafa de Coca-Cola. E eu sempre gostei muito de Coca-Cola, porque meu pai, quando eu era pequeno, eu tenho uma memória que ele molhava a chupeta, sabe? No copo de Coca-Cola e tudo mais. E aí eu criei uma relação muito íntima com ela. E ali eu decidi que eu só ia parar de tomar Coca-Cola durante 1 mês. E aí eu falei, vamos ver no que dá. Isso é o que está no meu alcance agora. Mas eu tomei a responsabilidade ali.
E nos dias seguintes ali, no tempo seguinte, eu comecei a perceber que algo estava mudando no corpo, eu estava menos inchado, eu vi que eu parei de tomar líquido enquanto eu comia, tal, e eu falei, opa, tem um padrão aqui. E enquanto ele mudava por dentro, também começava a entender que propósito não é sobre grandes feitos, é sobre clareza, paz e verdade. Algo que a neuropsicologia explica muito bem. As pessoas trazem uma distorção cognitiva de achar que propósito de vida é uma coisa grandiosa, é ser artista, é ser algo que vá trazer toda uma forma evidente na mídia, na sociedade. Isso muitas vezes não é o propósito. Propósito de vida é você sentir paz interior em cada coisa, em cada ação. É no seu trabalho, é na sua família, é com seus amigos, é na sua igreja. É você sentir que está sendo leve com você e com o outro. Isso é propósito de vida. Não precisa trazer de uma forma aonde o outro vai chamar a atenção. Eu quero até pontuar algo que está trazendo muito adoecimento, que é as redes sociais, que é a inteligência artificial, onde as pessoas estão olhando para a vida do outro de uma forma tão perfeita. Propósito de vida não precisa ser perfeito. Propósito de vida tem que dar sentido à sua vida. Com o avanço da terapia, iniciada quando os filhos nasceram, ele encontrou espaço para olhar para si mesmo. E aos poucos o propósito ficou evidente. Me tornar a minha melhor versão e motivar as pessoas através do exemplo se der. No livro eu trago um movimento, que o livro é um dos agentes desse movimento, que eu chamo de movimento TPSS, do Tarja Preta São Silvestre, que busca ajudar nos próximos 30 anos, e aí eu estou falando de um trabalho de longo prazo, aí super conecta com o propósito que a gente estava falando também, ajudar 11,7 milhões de pessoas, seja o livro chegando uma mensagem, seja aqui a nossa entrevista, seja uma palestra, seja alguns formatos que talvez nem existam ainda, mas que a gente possa levar alguma mensagem que ajude a pessoa a enxergar o mundo de forma diferente e a ir do Tarja Preta a São Silvestre. Nessa analogia, não estou falando de só sair do remédio e ir até uma corrida, mas sair do momento de dor até um momento de superação. E aí você vai falar, por que 11,7 milhões de pessoas, Marcelo? Porque hoje é o número de pessoas no Brasil, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, que sofrem de depressão. Ah, mas isso veio para ti em algum sonho? Não, eu precisava de um número, preciso percorrer algo, então esse é o número de partida. Aonde a gente vai chegar, talvez a gente só saiba daqui a 30 anos. E olha só, ter clareza de propósito funciona como um combustível para o cérebro. Quando a mente sabe para onde ir, o corpo desperta mais motivado, descansa melhor e opera de forma equilibrada. Saúde mental e propósito de vida, ele está intrinsecamente ligado. Por quê? Porque o propósito de vida, ele traz a neuroproteção. O que é a neuroproteção? Ele vai colocar o cérebro em total harmonia em relação a neurotransmissores, dopamina, serotonina. Ele vai trazer uma funcionalidade em relação ao estresse. Quando ele está com essa neuroproteção, o cérebro ele não sofre com tanto impacto no dia a dia. É aquele cérebro que vai ter problemas, porque nós temos muitos problemas, só que ele não vai trazer aquele impacto tão forte. Ele vai dar conta. Ele vai dar conta de resolver, ele vai dar conta de tomar boas decisões. Então, a saúde mental, ela simplesmente vai ter um funcionamento muito, muito mais saudável. E além de ser saudável, ele vai olhar para todas as áreas da sua vida, porque o propósito, ele não pode ser só uma área da sua vida, ele tem que ser para todas as áreas. Assim como Michele encontrou força na fé, a espiritualidade também é um elemento essencial. Conectar-se com algo maior ativa áreas do cérebro relacionadas ao controle emocional,
ao planejamento e à tomada de decisões. A espiritualidade protege, fortalece e ajuda a enfrentar o que antes parecia impossível. A fé, ela está comprovada que além de dar uma maior oxigenação para o cérebro, ela vai trazer uma parte sanguínea mais saudável, ela vai aumentar o seu córtex pré-frontal, que está relacionado com o planejamento, a tomada de decisões, a flexibilidade cognitiva. O que é isso? Eu vou ter um problema e eu vou flexibilizar ele, eu vou encontrar várias respostas. Então, a fé, a esperança, ela simplesmente faz o seu cérebro se transformar. Ela faz com que ele traga a neuroproteção. Vai o quê? Te prevenir de depressão, de transtorno de ansiedade, de quadros demenciais, de processos de imunidade. O corpo vai ficar mais saudável, vai ficar mais forte. Então, não resta nenhum tipo de dúvida que a espiritualidade, que a fé, ela simplesmente traz o seu propósito conectado, colado com você e com as pessoas que você ama. No meio dos nossos planos e vontades, nem sempre sabemos o que realmente é o melhor. Por isso, pedir discernimento a Deus se torna essencial. Só Ele conhece o caminho certo e nos ajuda a diferenciar insistência de propósito. A Bíblia fala que há planos no coração do homem, mas a resposta certa vem de Deus. Então Deus não tem nada contra os nossos planos, sabe? Mas chega um momento em que a gente ora e a gente vê que a gente está insistindo numa situação e a gente discerne, né? Que não é uma resistência, porque às vezes você também enfrenta resistências mesmo no propósito. Mas você percebe que não é uma resistência espiritual, é simplesmente algo que Deus não tem para você, né? Aí você começa a perceber que você está esmurrando ali aquela situação, gastando sua energia, gastando sua força, e não é aquilo que Deus tem para você. E a gente vê isso em Cristo também, né? Ele é nosso exemplo de fé. Então, a Bíblia fala que quando ele foi para o Getsemane, né, ele chegou a pedir a Deus, ó, passe de mim esse cálice, né? Que era o que ele ia enfrentar. Mas ele falou, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então eu acho que esse é o modelo de oração. Senhor, eu estou querendo muito isso, estou gostando muito dessa situação, tal, mas é isso que o Senhor tem para mim? O Senhor vai abrir para mim, eu vou crescer nessa situação, essa situação vai me diminuir em algum momento, vai me trazer algum sofrimento. O Senhor conhece o meu presente, o Senhor conhece o meu futuro, né? Então, é isso que o Senhor tem para mim em oração. Por quê? Deus nos responde. Tem 3 tipos de respostas de Deus: sim, não e espera. O Senhor, ele sempre nos responde, sabe? É porque às vezes a gente é tão obstinado que a gente quer se ouvir. Veja, ouvir a Deus. Mas se você quietar sua alma, os barulhos, né? Há muitas vozes nesse mundo, todas elas têm um lugar, todas elas querem falar, mas aí a gente tem que discernir a voz de Deus. E se fosse preciso resumir tudo, dor, fé, empreendedorismo, reconstrução e transformação, Michele diz que existe uma frase capaz de sintetizar o propósito dela. Quando a palavra vem forte e corajosa, eu falo que a gente precisa de fato ter muita coragem para fazer as coisas que a gente faz. E a gente precisa ser muito forte, né? Para ter resiliência de passar pelos momentos difíceis e dar a resposta certa. Essas 2 palavras, ela fala muito sobre nós. Porque para você fazer algo que você acredita e que vai haver renúncia, tem que ser corajosa. Às vezes você vai ter que renunciar a coisas hoje para viver outras maiores amanhã. Isso não é fácil. E ser forte e resiliente é onde você precisa estar firme para passar pela dor. Seja de um problema de saúde, seja um problema familiar. Então não tem jeito. E nesse momento, Raquel, a força maior que a gente encontra, a resiliência, ela está na presença de Jesus. Não tem outra fonte.
E para quem está apenas começando sua jornada de transformação, Marcelo resume seus maiores aprendizados em 3 pilares simples, mas que são poderosos. Eu acredito que um primeiro ponto é o piloto automático. 2, no fundo do poço, eu concordo contigo que a gente dificilmente vai encontrar o propósito, porque ali a gente está tentando só sobreviver. Então ali tem que ser ajuda profissional. E eu uso uma analogia também que a gente está com a cabeça embaixo d'água. Então você tem que tirar a cabeça debaixo d'água. Aí sim você consegue fazer talvez perguntas para você mesmo de autoconhecimento, por exemplo. Então dá para começar simples. O que eu gosto de fazer? O que sempre falaram que eu fazia bem? Viver com propósito é encontrar sentido no que se faz, no que se sente e no que se entrega ao mundo. E assim como Michele e Marcelo mostram, o propósito nem sempre nasce da força. Às vezes nasce da dor, da busca, do recomeço, ou simplesmente de ouvir a própria alma. É importante lembrar, propósito não precisa ser grandioso. Ele pode estar nas pequenas ações, no cuidado com a família, no trabalho, na amizade, num gesto simples de gentileza. O que importa é que cada atitude traga sentido, leveza e satisfação. E quando a clareza não vem sozinha, buscar ajuda profissional pode ser o primeiro passo para ressignificar histórias e entender o próprio caminho. Que matéria maravilhosa! Que matéria maravilhosa! A palavra de Deus diz que Deus fez tudo com propósito. Inclusive você que está nos assistindo, Deus criou você e tem um propósito para você. Não é apenas sobreviver, é viver. É viver, e viver com propósito. E eu amei a explanação, né, toda da matéria, mas uma das coisas que foi o Marcelo do Rego falou, eu achei interessante demais. Ele que é maratonista e eu desde já agradeço a participação no programa Vida e Você. Mas uma das coisas que ele disse que eu achei interessante, eu precisava descobrir do que eu gostava. Então, quantas pessoas estão aí por volta dos 30, 40, 50 anos, e se eu parar e perguntar do que você gosta, o que você gosta de realizar, o que traz alegria para você, prazer para você, a pessoa fica assim, ó. Ela não sabe, a pessoa não sabe. Então, é preciso parar um minutinho e pensar. O que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer uma coisa muito diferente daquilo em que eu tenho que trabalhar todo dia. Sim, você tem que trabalhar todo dia, porque você tem que comer. E uma pessoa precisa trabalhar para a sua subsistência. Todos. Inclusive a mulher que está trabalhando em casa. É a maior injustiça do mundo. É a maior injustiça do mundo dizer que a mulher que trabalha em casa não está trabalhando. Está trabalhando e está trabalhando muito, muito, muito. Só as mulheres que trabalham em casa é que sabem o quanto se cansam, o quanto uma mãe de crianças pequenas se cansa. Mas qual é o propósito de tudo isso? Deus tem um propósito.
Deus tem um plano para você. Diz a palavra do Senhor, eu é que sei que pensamentos, Jeremias, está escrito lá em Jeremias, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que você deseja. Então, Deus tem propósito para você. E é preciso aprender. Você não está neste mundo só para sobreviver. Não, você está aqui para viver. Eu vi um meme e eu achei muito interessante, né? Com aquele desenho Charlie Brown, né? Eu gosto muito daquele... Tem um Snoopy. O desenho lá do Snoopy, do Charlie. E tá ele e o Snoopy sentadinho, né, lá num lugar, e o Charlie vira pro Snoopy e fala assim, só se morre uma vez, uma coisa assim. E o Snoopy vira para ele e fala assim, não, Charlie, nós vivemos todos os dias e só morremos uma vez. É uma coisa assim. E eu achei interessante. Você está vivendo todos os dias. E Deus tem um projeto para você. E não saia daí, porque o programa Vida e Você vai aclarar na sua mente esse propósito, esse projeto de Deus para você. Muito obrigada aos participantes da matéria, a neuropsicóloga Luciana Oliveira, a Bispa Rose, da Igreja Fonte da Vida, que também é psicóloga, a sócia fundadora da Festa Escova, a Michele. Michele, muito lindo o seu testemunho de vitória, o seu testemunho de superação, e o palestrante Marcelo do Rego, não é? E escritor, ele escreveu ali o livro Da Tarja Preta a São Silvestre. Da Tarja Preta a São Silvestre. Amei a frase, viu? E pode ser um objetivo, por que não? Não é verdade? Por que não? Faz aí a sua turma, vai lá para São Silvestre, correr a São Silvestre. Aí você volta correndo para a Igreja Fonte da Vida, porque a gente tem todos os anos a virada do ano na Igreja Fonte da Vida e é uma bênção. Muito obrigada a todos os participantes.